Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa. Nesta semana teremos o tributarista Mário Franco, o perito contador Vitor Estanquevicius e o doutor Marcos Tavares Leite. E em nossa entrevista, Joseph Cury recebe o doutor Rafael Espera, médico neurologista. Hoje nós vamos falar sobre novas medidas tributárias tomadas pelo novo governo, nesse ano de 2023. O ministro da Economia, Fernando Haddad, e o presidente da República, Lula, já tiveram algumas medidas que vão impactar a nossa vida. Eu vou falar de 3 delas especificamente. A primeira delas é uma mudança no tribunal chamado CARF, Conselho de Administração de Recursos Administrativos, né? O CARF é um órgão paritário. Ele é feito por metade de pessoas indicadas pelas confederações e metade de fiscais da Receita Federal, né? Ora, se é um órgão paritário, há de ter alguém que dê a última palavra, porque em caso de empate você precisa ter um voto de desempate. Durante o governo passado, o Congresso Nacional alterou a legislação para dizer que em caso de empate, a vitória cabia aos contribuintes. Isso levou a algumas decisões muito favoráveis aos contribuintes. No entanto, já no começo desse novo governo, o ministro da Fazenda solicitou uma MP ao presidente da República alterando essa questão. E o voto de qualidade passou a ser novamente da Fazenda Nacional, do presidente das câmaras e do presidente do Conselho, que sempre é um fazendário. Com isso, muitos contribuintes estão preocupados que as decisões desse órgão venham a favorecer a Fazenda Nacional, transformando um tribunal mais num órgão de arrecadação, quando ele deveria ser um órgão de justiça, de equilíbrio. Vamos ver como é que isso funciona. No mês de janeiro, todas as sessões foram canceladas e vamos começar a sentir esse impacto em fevereiro. Vamos acompanhar. A segunda questão é um decreto presidencial que cancelou uma redução nas alíquotas de PIS/COFINS incidentes sobre receita financeira. De fato, o governo anterior, ao final do governo, no dia 30 de dezembro, editou um decreto reduzindo alíquotas do PIS/COFINS na receita financeira. Isso dá um impacto de 5,8 bilhões no orçamento do governo. Quando o novo governo assumiu, no dia 1º de dezembro, um domingo, editou um novo decreto cancelando a redução. Só que esse decreto foi publicado no dia 2, uma segunda-feira. Vocês sabem que no Brasil, qualquer incremento de imposto, aumento de imposto, tem que, pelo menos, nas casas das contribuições, esperar 90 dias para ser cobrado. Ora, a redução que foi estabelecida pelo governo anterior teve em vigor no dia 1º de janeiro de 2023, o que significa que a publicação do novo decreto cancelando a redução só pode entrar em vigor 90 dias a partir do dia 2 de janeiro. Isso vai gerar uma série de litígios contra a Fazenda Nacional. E seria melhor que a Fazenda Nacional, a Receita Federal, já aceite esses 90 dias para início da cobrança da alíquota cheia de PIS/COFINS na Receita Financeira. Outra confusão. Por fim, é importante lembrar que esse governo está empenhado na reforma tributária, assunto que já falamos aqui em outras vezes. O próprio vice-presidente, em visita à Fiesp recentemente, informou que vamos retirar o IPI da nossa
grade de tributos. Isso é muito importante para a indústria. Retirar tributos da cadeia de produção é o que nos interessa. Vamos tributar a renda, o ganho efetivo, se ganho houver. Mas vamos tentar tirar de toda a produção a burocracia, né, e a insistência em tributos que só atrapalham a cadeia produtiva. Na próxima vez falaremos mais da reforma tributária. Seja bem-vindo, ano de 2023. Ano novo, vida nova, ano em que todos nós, pessoas jurídicas e pessoas físicas, pensamos em uma série de novas situações que surgirão neste novo ano. As pessoas jurídicas, por exemplo, as empresas, pensarão no fechamento dos balanços, na performance, na liquidez, na manutenção dos seus negócios, na rentabilidade. Já as pessoas físicas pensam na matrícula das crianças, no reajustamento, nos materiais escolares. Surgirá o IPVA? Será que a melhor condição para você, pessoa física? Para mim, é o pagamento à vista com um desconto relativamente pequeno, parcelado, ou pagamento do IPVA à vista sem desconto. Ufa! Por falar em IPVA, surge aqui um assunto que merece uma atenção especial de sua parte. IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, me faz lembrar que quando da venda de um veículo ocorrido no ano passado, em 2022, dependendo da situação, poderá a pessoa física que está prestes, daqui a pouco, a entregar o imposto de renda das pessoas físicas, irá se sujeitar, em função da venda do veículo, ao imposto de renda sobre o ganho de capital surgido. Explico de maneira mais didática. Se você no ano passado, em 2022, percebeu a venda de um veículo que consta na sua declaração de imposto de renda da pessoa física, comprei este veículo há 3 anos atrás por R$50 mil e vendi este veículo por R$60 mil. Houve, portanto, um ganho de capital. Ganho de capital é a diferença positiva entre o valor da venda ocorrido no ano passado, R$60 mil, e o custo da compra do veículo ocorrido no ano anterior ou nos anos anteriores. Neste nosso exemplo, perceba que houve um ganho de capital de R$10 mil em função da venda de um veículo. Comprei por 50, vendi por 60 mil no ano passado. Sobre os R$10 mil ganho de capital, este é o termo, haverá a tributação do imposto de renda da pessoa física, à razão da alíquota de 15%. Então, sobre estes R$10 mil de ganho de capital, haveria a tributação de 15% do imposto de renda, portanto, em 10 mil, 15%, R$ 1.500. E o interessante é que, como houve este ganho lá, num determinado mês do ano passado, o imposto é devido lá também. Então, quanto mais tempo você demorar para pagar este tributo, o imposto de renda sobre o ganho de capital deste veículo, maior será a multa e os juros sobre o valor que deixou de ser recolhido naquele momento. Então você, pessoa física previdente, tome este cuidado, já comece a se movimentar no sentido de coletar as informações e documentos necessários para o imposto de renda das pessoas físicas, sabedor de antemão que se você vendeu um veículo com ganho de capital no ano passado, poderá haver a incidência do imposto de renda da pessoa física à razão de 15% sobre este ganho. Foi um grande prazer falar com todos vocês. Feliz ano de 2023 e um abraço para todos. Muito obrigado.
Foi instituído recentemente o Programa de Redução da Litigiosidade Fiscal, que prevê várias questões relativas a processos administrativos junto ao CARF, questão de procedimentos, mas é importante aqui destacar a previsão também de um parcelamento e de formas alternativas de acordo com a Receita Federal para uma redução dessa litigiosidade fiscal e eliminar também passivo tributário das empresas. Esse programa de redução e o parcelamento previsto, ele traz ali várias reduções diferenciadas em multas e juros e a possibilidade também de utilização de prejuízo fiscal e da base negativa da contribuição social sobre lucro também para a quitação desses passivos tributários, assim como outros créditos que as empresas possam ter. O ponto aqui é que numa outra modalidade ele trata também da litigiosidade de pequeno valor, os créditos tributários de pequeno valor, assim entendidos por uma portaria, aqueles até 60 salários mínimos. Aqui também traz a previsão de redução da multa e dos juros, mas o problema é que só concede a possibilidade de parcelamento em até 8 vezes, o que provavelmente vai dificultar ou vai restringir o acesso de muitas empresas a essa modalidade. Outro ponto, e esse também muito importante, que o SINP vai trabalhar arduamente para as devidas adequações, é que a portaria da Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional proíbe expressamente a adesão de empresas optantes do Simples Nacional a qualquer dessas modalidades de transação tributária. Ora, se as micro e pequenas empresas já têm a previsão constitucional de um tratamento diferenciado e privilegiado, por que excluí-las da opção que existe também para formas alternativas de transação tributária? O SINP vai trabalhar justamente no sentido de permitir, de fazer a adequação para criar mecanismos que permitam às micro e pequenas empresas optantes do Simples Nacional de se regularizarem, formas alternativas e também diferenciadas para adesão a parcelamentos e se manter regulares. Importante destacar ainda no que diz respeito a micro e pequenas empresas e principalmente ao microempreendedor individual, que apesar de já ter um projeto de lei bastante avançado no Congresso Nacional para a adequação dos limites de faturamento do MEI e das micro e pequenas empresas, 2023 já começa com um reajuste da contribuição daquele imposto pago pelo microempreendedor individual, uma vez que ele é vinculado ao valor do salário mínimo. Portanto, quando há o reajuste do salário mínimo, na mesma proporção é reajustado o valor do imposto relativo ao MEI. Apesar disso, não há uma adequação, um reajuste nos limites de faturamento. Assim, mais uma vez, o SINP, defensor da micro e da pequena empresa em geral e principalmente da micro e da pequena indústria, vai trabalhar para que esta categoria econômica seja realmente vista como uma categoria diferenciada, importante no tratamento, como a maior geradora de emprego e renda do país e que, portanto, merece o tratamento constitucional diferenciado e privilegiado. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o Dr. Rafael Spera, médico neurologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E o nosso tema é uma doença que muitas vezes não é diagnosticada e que levam as pessoas à morte. Chama-se Alzheimer. É um prazer tê-lo conosco, doutor. Prazer é todo meu, muito obrigado pelo convite. Nosso prazer. Nos fale um pouquinho do Alzheimer, o que é Alzheimer e por que as pessoas não conseguem identificar a doença? Primeiramente, é a principal doença neurodegenerativa que a gente conhece, né? Então, doença neurodegenerativa é uma doença que vai tendo um desgaste do cérebro ao longo do tempo. E a principal característica dela é que há uma perda dos domínios cognitivos, né? O que é isso? Uma redução da inteligência ao longo do tempo. Então, memória, atenção, capacidade visual, né? Então, aquilo que a gente faz, sair de casa, saber um trajeto, reconhecer as pessoas, né? Isso envolve, além da parte visual, processamento cerebral.
E acredito que por desconhecimento populacional, pouca divulgação e até da questão da formação médica, há uma dificuldade muito grande na identificação dessa doença, né? Então acho que vale muito a pena a gente conversar um pouquinho sobre isso, até por questão de esclarecer a população para que a gente consiga, né, identificar sempre os casos de forma mais precoce, que a gente sabe que quanto antes se começa o tratamento, melhor o desfecho a longo prazo. Alzheimer mata? Pode matar. Tem cura? Não tem cura, mas tem tratamento. Tá. Esse tratamento alonga a vida das pessoas com qualidade de vida ou sem qualidade? Pode alongar, né? O que ele pode fazer? Ele pode reduzir a velocidade de progressão desses sintomas cognitivos relacionados à inteligência, né? Então, na maioria das vezes, o Alzheimer é uma doença lentamente progressiva. O paciente vai ter aqueles sintomas de estar esquecendo muito, né? Ter dificuldade, às vezes, em recordar fatos do dia a dia. E o remédio ele vai ter uma ação, né, de fazer com que isso fique leve por um período maior. Então, por isso que é importante se identificar no início. E quando ela progride de forma, né, depois de passar-se muitos anos desse problema, podem surgir complicações motoras, né, dificuldade em deglutição, a pessoa vai ter um fator de risco maior para ter uma pneumonia. De forma secundária, né, ela pode evoluir com óbito. Afetando os vários órgãos do corpo humano? Pode afetar, né, de forma indireta. Como é que a ciência está vendo isso? É uma das principais doenças. A medicina, como é que está encarando? Está investindo, está desenvolvendo? Qual é o cenário? Excelente pergunta, né? O Alzheimer foi descrito em 1906, médico alemão Louis Alzheimer. E hoje ela é a doença, talvez, que tenha maior aporte de investimento financeiro no mundo, né? Então, quando a gente vai em congressos, por exemplo, Academia Americana de Neurologia, Congresso Mundial de Alzheimer, existem grants, né, se alguém conseguir descobrir uma cura, né? Então, a gente está longe de descobrir a cura, mas tem surgido novos medicamentos em relação a isso, né? Então, o que acontece com o Alzheimer? A fisiopatologia, o que causa o Alzheimer, é extremamente complexo. A gente entende vários mecanismos, desde biologia celular, histoquímica, né, alterações neuronais, alterações de proteína do cérebro, né? Por que o cérebro atrofia? Por que essas regiões atrofiam? Mas há uma dificuldade muito grande em entender por que todo esse processo começa. Sim. Então a gente consegue interromper ele mais ou menos no início do caminho ou no meio do caminho. Então isso é um problema muito grave, porque você não consegue estabilizar a doença de forma completa e nem recuperar aquelas funções que já foram perdidas, né? Então aquelas sinapses, né, aquelas junções de neurônio, aquela comunicação de neurônios que não se tem mais como eram antes, isso a gente ainda não consegue reverter. E acredito que estamos muito longe ainda de chegar nessa etapa. Mas ao longo, principalmente dos últimos 20, 25 anos, ocorreu avanços importantes do ponto de vista do entendimento da doença e de medicamentos. Então, todo ano, né, algumas revistas elas trazem para a gente o pipeline. O que é isso? A gama de medicações que estão sendo estudadas desde fase 1, fase 2 e fase 3, né, para que a comunidade científica entenda até quais os mecanismos dos remédios que estão sendo estudados. Tudo que você puder imaginar. Remédios para diabetes, enfim. Quais são os fatores que aceleram, se é que a ciência já chegou, no Alzheimer? Perfeito. O que induz esse aumento de velocidade? Isso é muito interessante também porque saiu um consórcio do Lancet em 2020 e saiu uma atualização disso esse ano, não do ponto de vista mundial, mas principalmente relacionado aos países sul-americanos, né? E estudo relativamente tem bastante dado do Brasil. Quais seriam principalmente os fatores de risco à doença? E a gente sabe que os fatores de risco são fatores que aceleram a progressão da doença. Então são coisas que a gente faz do começo da vida, no meio da vida e até o final da vida. Então a gente vai construindo, vamos dizer assim, os fatores de risco e os fatores de proteção
ao longo da vida, como se fosse um muro, a gente vai colocando tijolo a tijolo. Um dos principais fatores de risco é a escolaridade. Então a gente sabe que pessoas que têm alta escolaridade, atividade intelectual ao longo da vida de forma muito proeminente, né, pessoas que conseguem manter essa atividade intelectual durante todo esse período, é um fator protetor. Protetor. Ao passo que a pessoa que é analfabeta ou semi-analfabeta, por exemplo, problema no Brasil, principalmente, né, interior, zonas rurais, é um fator de risco muito grande. Outra questão, que a gente não consegue controlar muito, é a idade. Né? Quanto mais velha a pessoa, mais susceptível o cérebro está a essas alterações neurodegenerativas. Mas tem outras que a gente consegue trabalhar. Então, pressão alta, diabetes, são fatores de risco importantes para a doença de Alzheimer. Então, a pessoa que controla bem as suas comorbidades, né, ela vai ter um risco menor do que quem fica com a pressão alta, a glicemia alterada num longo prazo. Atividade física, quem cumpre aquela regrinha mínima de 150 minutos por semana, 3 vezes por semana, fator de proteção. Quanto mais atividade física você faz, melhor ao longo da vida. Controlar bem também comorbidades psiquiátricas, então depressão, ansiedade, né? Sempre que você identificar isso, está trabalhando esses problemas. Acuidade visual e auditiva, quem não enxerga bem, quem não ouve bem, importante estar atento a isso para corrigir isso no longo prazo. E claro que sempre fala muito a alimentação, né? Que saiu no ano passado, foi um estudo interessante correlacionando pessoas que consomem muito alimentos ultraprocessados. O que é isso? Snacks, salgadinhos, né? Isso como um fator de risco muito importante para a doença de Alzheimer. Isso aumenta o risco. Aumenta o risco, aumenta a proteção. Então, quanto mais a dieta a gente tem, aquela recomendação antiga de você comer legumes, vegetais, evitar esse tipo de alimento, né? Questão do peixe que se fala, claro, não só o peixe isoladamente, mas azeite, né? Castanha, todos esses alimentos que têm gorduras boas, né? Eles ajudam na formação ali da membrana do neurônio, né? São gorduras que são facilmente quebráveis pelo corpo, incorporáveis, né, na parede celular e ajudam também, né, a proteger um pouco da doença. Então, quanto mais você tem uma alimentação balanceada ao longo da vida, melhor, né? Esse muro que eu falei que você está construindo uma proteção contra a doença. Na sua avaliação, doutor, a volta à vida tradicional, ou seja, a comida caseira, as coisas normais do dia a dia, relaxamento, ou seja, uma vida absolutamente regrada, vai dar longevidade e vai evitar possivelmente Alzheimer, é isso? Sim. Né? Agora, a partir de que idade fatalmente as pessoas terão Alzheimer? Existe esse número ou não? Olha, existe o que é mais comum, né? A gente chama de formas pré-senis, ou seja, formas jovens antes dos 65 anos. Tá. Ou seja, é raro, mas pode acontecer. Já vi paciente com 37 anos com doença de Alzheimer. Mas isso é raríssimo. Tá. A maior parte das vezes a gente vê após os 65 anos. Essas formas muito jovens são as formas que a gente diz geneticamente determinadas, que correspondem a mais ou menos 1% dos casos. Então, claro, você ter familiares que têm doença de Alzheimer na família aumenta um pouco o risco. Só que para você configurar um fator de risco familiar alto, você tem que ter vários familiares em gerações sucessivas, então avós, pais, irmãos, e com quadros precoces. A gente sempre explica isso, que a maior parte das pessoas ficam desesperadas quando tem um ou outro familiar. E não é assim, na maioria das vezes. Após os 65 anos de idade, você corre um risco maior. E qual a idade, na média, que fatalmente você terá Alzheimer? Existe isso ou não? A faixa etária média é em torno de 70 anos, vamos dizer assim. Só que a gente sabe que depois dos 65 anos, a incidência mais ou menos dobra a cada 4 anos. Ou seja, uma pessoa com 90 anos, por exemplo, 100 anos, ela pode chegar cognitivamente bem, ela pode chegar com a cabeça ótima. Mas o risco dela ter um quadro demencial é muito maior do que uma pessoa com 65 anos.
Então, quanto maior a idade, maior o risco. Qual o percentual de Alzheimer hoje nas pessoas? É muito difícil essa resposta porque os dados variam muito de país a país. O principal dado que a gente tem, né, é que a incidência, ou seja, o número de casos que surgem por ano tem reduzido. Mas como a população ela tem aumentado a expectativa de vida ao longo do tempo, o que se tem como dado concreto é que possivelmente em 2050, quando a gente chegar, se não surgir nenhum tratamento muito efetivo até lá, talvez a gente tenha a prevalência duplicada da doença nos próximos 30 anos. O tratamento de Alzheimer com os novos medicamentos é muito caro? Muito caro, ganho marginal, né? Uma aprovação polêmica pelo FDA, que é o órgão americano que avalia isso, e que vai depender ainda de muitos estudos para a gente compreender o real efeito e o real impacto nos pacientes. Mas é uma esperança, porque apesar do ganho ser pequeno, é um ganho significativo e a gente vai ter que olhar isso com mais atenção. É um caminho que a gente vai ter que tentar Agora, seguir. só para as pessoas terem uma noção da importância de políticas públicas para a manutenção da saúde. Quanto custaria um tratamento anual com os novos remédios, por exemplo, nos Estados Unidos? $56 mil foi o preço que ele surgiu, agora já teve uma queda, né, que estão falando para $28 mil. De remédio? De remédio. Só remédio? Só o remédio. Fora o médico, fora o hospital. E os exames caríssimos também para fazer uma comprovação biomolecular da doença de Alzheimer. Então, está se falando de mais ou menos, se somar tudo isso... Acho que $50 mil, provavelmente. $50 mil, nós estamos falando mais de R$300 mil por ano só de remédio e médico. Cuidados, exames. Né? Cuidados. Doutor Rafael Spera, nós agradecemos muito a sua participação, o seu brilhantismo, esclarecimento à sociedade, desejando que você consiga novos tratamentos, curas milagrosas tão necessárias no combate à doença. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá! Come on,